Quando Emily Rose morreu, o mundo não discutia apenas uma tragédia, discutia algo muito mais profundo: ciência, religião e os limites do que o ser humano consegue explicar. Porque algumas histórias não se encaixam perfeitamente em diagnósticos médicos e também não se resolvem apenas com fé. Emily Rose parecia uma jovem comum. Era estudiosa, dedicada, religiosa, reservada. Nada em sua vida indicava que seu nome ficaria marcado como um dos casos mais controversos do século. Mas antes de continuar, um aviso rápido. Se você se interessa por casos reais, mistérios, histórias que desafiam a lógica e dividem opiniões até hoje, se inscreva agora no Face da Curiosidade. Aqui a gente analisa os casos com profundidade, respeito e sem conclusões fáceis. Agora sim, vamos ao caso. O que muita gente não sabe é que Emily Rose é um nome fictício. A história real é baseada em uma jovem alemã chamada Anneliese Michel, nascida em 1952 em uma família extremamente religiosa. Anneliese era considerada uma garota tranquila, boa aluna, comportada, profundamente ligada à fé. Nada indicava que sua vida terminaria de forma tão perturbadora. Tudo começou de maneira sutil. Ela passou a relatar convulsões durante a noite. Acordava assustada com sensação de presença no quarto. O corpo travava, a respiração falhava. Ela dizia sentir que algo a observava. A família procurou ajuda médica. O diagnóstico inicial foi direto: epilepsia associada a possíveis transtornos psicológicos. Ela foi medicada, acompanhada e orientada a seguir o tratamento corretamente. Mas algo não fazia sentido. Mesmo medicada, Emily piorava. As convulsões se tornaram mais frequentes, mais violentas e começaram a vir acompanhadas de algo ainda mais inquietante. Ela dizia ouvir vozes, vozes que a insultavam, que a humilhavam, que a ameaçavam. Emily também passou a relatar visões, figuras escuras, rostos deformados, sensações de ódio extremo que ela dizia não reconhecer como suas. E então surgiu um detalhe que mudou tudo. Ela passou a ter reações violentas a símbolos religiosos. Crucifixos provocavam pânico, orações causavam crises, igrejas despertavam repulsa e agressividade. Para os médicos, isso podia ser explicado por surtos psicóticos associados à epilepsia do lobo temporal. Para a família, havia algo além. Os diagnósticos mudaram. Agora falava-se em esquizofrenia grave, novos medicamentos, doses mais altas, e ainda assim, nada funcionava. Com o tempo, o comportamento de Emily se tornou cada vez mais extremo. Ela se jogava no chão, rosnava, quebrava objetos, falava com vozes diferentes da sua. Em alguns momentos, dizia não ser mais ela. Afirmava estar possuída por várias entidades. Entre os nomes citados estavam Lúcifer, Judas, Nero e Caim. Segundo Emily, aquelas entidades não estavam ali por acaso. Ela acreditava que estava sofrendo como forma de expiação pelos pecados da humanidade. Para a medicina, isso era delírio religioso. Para a família, era um sinal claro de algo espiritual. Após meses de sofrimento, a família tomou uma decisão difícil. Eles procuraram a Igreja Católica. Ao contrário do que muitos pensam, a Igreja não autoriza exorcismos facilmente. O processo é longo, criterioso e exige que causas médicas sejam analisadas primeiro. Emily foi observada por meses. Relatórios foram feitos, testemunhos coletados, até que algo raríssimo aconteceu. 2 padres receberam autorização para realizar o ritual de exorcismo. O que aconteceu a partir daí entrou para a história. Foram 67 sessões de exorcismo, realizados ao longo de quase um ano. Tudo foi documentado, tudo foi registrado em diários e boa parte foi gravada em áudio. Durante os rituais, Emily gritava com vozes que não pareciam humanas, demonstrava força física incompatível com seu corpo frágil, dizia informações pessoais sobre os presentes que, segundo eles, não teria como saber. As gravações existem até hoje e quem já ouviu descreve algo difícil de ignorar. A voz muda, o tom se altera, a forma de falar não parece a de uma jovem comum. Em alguns momentos, a voz é grave, agressiva, irônica. Em outros, infantil, confusa, fragmentada. Especialistas dizem que isso pode ser dissociação extrema da personalidade. Outros afirmam que o conteúdo das falas foge do padrão psicológico conhecido. Outro detalhe raramente mencionado: Emily frequentemente falava em línguas que ela não estudava e citava referências religiosas obscuras, pouco conhecidas até mesmo por fiéis experientes. Coincidência? Sugestão inconsciente? Ou algo além? Com o passar do tempo, Emily passou a recusar comida, parou de se alimentar adequadamente, recusava água, recusava medicamentos. Seu corpo foi enfraquecendo dia após dia. A fé da família era que o sofrimento
tinha um propósito, que resistir fazia parte do processo, que a libertação viria no final. Mas ela nunca veio. Em 1976, Emily morreu. Ela pesava menos de 30 quilos. A causa oficial de morte foi desnutrição severa, desidratação extrema. O mundo entrou em choque. A pergunta era inevitável. Emily Rose morreu porque estava possuída ou morreu porque deixou de receber o tratamento médico adequado? Os pais de Emily e os 2 padres foram levados a julgamento, acusados de homicídio culposo. No tribunal, médicos afirmavam que todos os sintomas eram compatíveis com doenças neurológicas e psicológicas graves. Para eles, o exorcismo não apenas foi inútil, foi perigoso. Já os padres apresentaram registros, áudios e testemunhos que, segundo eles, não se encaixavam em diagnósticos clínicos tradicionais. O julgamento não foi sobre demônios, foi sobre responsabilidade. No fim, os acusados foram considerados culpados, mas não presos. O juiz reconheceu negligência, mas declarou oficialmente que o caso não era comum. Essa frase mudou tudo, porque pela primeira vez a justiça reconhecia que algo naquele caso fugia do padrão. Após a morte de Emily, a Igreja Católica mudou protocolos internos. Casos envolvendo o exorcismo passaram a exigir acompanhamento médico ainda mais rigoroso. Oficialmente, a Igreja nunca afirmou que Emily estava possuída, mas também nunca declarou que foi apenas doença. Esse silêncio fala muito. Outro ponto importante é o contexto em que Emily vivia. Uma família extremamente religiosa, ambiente rígido, culpa, medo do pecado, repressão emocional. Para a psicologia moderna, esse ambiente pode potencializar transtornos mentais graves. Para a teologia, esse mesmo ambiente pode tornar alguém mais vulnerável espiritualmente. 2 leituras opostas, ambas plausíveis, nenhuma completamente satisfatória. Talvez o maior erro nesse caso tenha sido a polarização, ciência contra a fé, como se uma precisasse anular a outra. E se o erro estiver exatamente aí? E se Emily tivesse recebido tratamento médico intensivo sem abandonar o acompanhamento espiritual? E se ninguém tivesse tratado o caso como algo absoluto? Porque no fim, Emily ficou presa entre 2 mundos, 2 sistemas que se recusaram a dialogar. E o preço foi a vida dela. É por isso que esse caso incomoda tanto. Ele não oferece conforto, não entrega respostas definitivas. Ele obriga cada pessoa a encarar seus próprios limites de certeza. Até onde vai a mente humana? Onde termina a doença? E se existir algo além do que conseguimos medir? Emily Rose morreu jovem, mas a dúvida permanece viva. E talvez o mais assustador desse caso não seja a possibilidade de possessão, mas sim o fato de que mesmo hoje ninguém consegue afirmar com absoluta certeza o que realmente aconteceu. Se você chegou até aqui, deixa o like. Isso ajuda muito o Face da Curiosidade a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo. Na sua visão, foi um caso clínico ou algo que vai além da ciência? Porque algumas histórias não pedem respostas, elas pedem reflexão, e essa é uma delas.